A ONU. Qual o interesse da ONU em acabar com as guerras? Eles ganham rios de dinheiro com essas guerras. Eles pedem ajuda humanitária, eles pedem recursos dos países, tem a corrupção rolando solta. Tem até uns vídeos brincando lá na internet que mostra assim que a pessoa tem um pequeno poder, ela vai usufruir daquele pequeno poder no máximo, mesmo ela não tendo necessidade, né? Então, É só você ver como é que as forças de segurança se comportavam durante a ditadura sanitária, né? verdade. Como que eu podia falar assim? Tem até a reportagem da Globo lá. Você lembra daquela reportagem da Globo? Tinha o pessoal da Globo trabalhando, então era duas assistentes ali falando as perguntas, tinha o cinegrafista, tinha a equipe da Globo e tinha uma mulher do governo que estava fiscalizando os comércios. Aí eles chegavam lá e falavam, você é barbeiro? Ah, tá trabalhando com a porta fechada? Então, olha, aqui você tá com uma multa de tanto, Que multa raiva que nanana, me dava e não aquilo. sei o quê. Aí você começa a olhar e fala assim, calma aí, eles estão trabalhando e o cara que é barbeiro, que vive do dia a dia, do dinheiro, ele não pode trabalhar? Aquilo dali é revoltante. Você começa a ver, você vê que o governo ele só vem pra atrapalhar, né? Governo grande, cidadão pequeno, né? Já dizia, acho que é Margaret Thatcher que falava. Um Era, desses daí, desses famosos. pois é aquela coisa, né? Eu tinha lido antes da ditadura sanitária, Voegelin, Hopke e outros autores que tentavam explicar a origem do nazismo. Como que a população de um país concorda com uma máquina totalitária de genocídio. E aí, por mais que eu tivesse lido, eu só fui entender como o nazismo realmente surge na ditadura sanitária. Surge com uma jornalistinha vagabunda e um fiscalzinho ladrão, filho da puta, achacando o pobre coitado que tá tentando ganhar dinheiro. E é bem isso São mesmo. nazistas. São nazistas. Se ofendam. Se você foi fiscal do Sarney durante a ditadura sanitária, se ofenda. Eu estou objetivamente chamando você de nazista. Toma. É. Não, mas é pior que acaba surgindo mesmo, né? Nessa hora que você começa a ver, você fala assim, putz, era aquele pessoal que ficava caguetando os judeus. A Gestapo era uma polícia que atuava mediante provocação. O policial da Gestapo, ele queria que ninguém enchesse o saco dele. Ele tava lá na base, comendo o chucrute dele, aí ligava algum colaboracionista lá. Ai, por favor, tem um cara de etnia judaica aqui do lado, você pode vir aqui? Ele, ô, saco, lá vou eu, né? Mas era o homem massa que denunciava. O Mises escreve sobre isso, né? O homem massa que cai nessa cadeia de obediência e legitima o poder tirânico, ele é pior que o poder tirânico. Eu acho que quem cumpre ordem justa é pior do que o cara que dá ordem justa. Para mim, o Eichmann é pior que o Hitler. E você acha que pode surgir uma nova. Como que eu posso dizer assim? Uma nova conscientização da população sobre isso ou não? Você acha que ela é muito fácil, é manipulada facilmente, Cogos? O que pode acontecer é que alguns indivíduos vão aprender a lição da ditadura sanitária. Algumas pessoas acordaram pro fato de que o Estado é um grande mal na Terra, pro fato de que a lei não tem nenhuma correlação com a moralidade. Mas isso é a salvação de alguns indivíduos. No grosso mesmo, eu me decepcionei muito com a humanidade. As pessoas estão dispostas a qualquer coisa para obedecer ao governo. São covardes. Se o governo mandasse matar os primogênitos para evitar o Covid, eles matavam. Eles faziam o que fossem para fazer. E não era nem medo da morte. Porque vamos convir aqui. Se as pessoas tivessem um medo desordenado da morte, uma fobia, eles fariam de tudo para evitar a morte. Inclusive tomar aqueles remédios que o governo falou para não tomar. Mas eles não faziam isso. O medo deles era parecer desobediente. O medo deles era não ir com a massa. Não era nem medo da morte. É pior que isso. Que o medo exagerado da morte já é feio, já é covarde. Agora, o que acontecia ali era uma servidão voluntária mesmo. Era uma obediência nazística e bovina. E eles ficavam até felizes quando pegava. Ó, conseguiram pegar, né? Assustador. Assustador demais. Galera que tá chegando aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal. E já vou entrar já numa parte. Pode falar, Não, eu Falcão. falo, a ditadura sanitária, eu acho que as pessoas não entenderam o que ela realmente foi. De todos os eventos da história da humanidade nos últimos séculos, você tem basicamente a Revolução Francesa, que. Vamos pegar assim, desde o ano 1000, vai. Desde o ano 1000, você tem o cisma do Oriente e o cisma do Ocidente, que foram os dois piores eventos de dissociação da Igreja Católica. A Revolução Francesa, que foi a revolta contra o que sobrou do catolicismo. E o resultado do pensamento iluminista e do pensamento maçônico contrário à Igreja Católica, que foi nazismo, comunismo,
a social-democracia, que é tão danosa quanto essas outras ideologias. Mas as pessoas não entenderam que a ditadura sanitária foi um evento para marcar a história da humanidade por milênios. Foi o evento onde o governo conseguiu fazer uma experiência e provar que não existe limite para o seu totalitarismo, e eles conseguem minar qualquer resistência da população trabalhando os medos. E as pessoas não entenderam que o grande mal a ser temido é o próprio Estado. A ditadura sanitária para mim foi um marco, não só na minha vida, mas no meu pensamento político. As pessoas não entenderam a gravidade do que foi aquilo. Porque quando eles privam um cidadão de você de você sair de casa, né? Praticamente eles privavam as pessoas de sair de casa, você ter que colocar máscara. E o mais engraçado de tudo, que o Donald Trump entrando agora na presidência, ele tá saindo da OMS. Isso daí é um recado claro? Isso é ótimo. É um A recado vitória claro, do Trump, né? a vitória do Trump tem alguns aspectos espetaculares que têm que ser aproveitados pela população. A ditadura sanitária, ela foi muito grave pelo seguinte: os estados sempre usaram a desculpa das emergências para expandir o seu poder e tolher a liberdade dos cidadãos. Geralmente, essas desculpas eram a guerra. Quase sempre era a guerra. Você pode ver a origem dos principais impostos, do imposto de renda americano, do Banco Central na Inglaterra, a prática das reservas fracionárias na Inglaterra, sempre foram guerras. Só que a guerra, ela ainda pelo menos tinha aquele componente de você lutar contra um inimigo ainda pior, ainda tinha alguma coisa de defesa, de virilidade, de arma. Então, não era uma coisa assim tão tóxica quanto o que eles transformaram a sociedade, um bando de bovinos acovardados. Quando a coisa sai da guerra e vai para outras funções que não são a função filosófica da existência do Estado, que era a proteção das fronteiras e punição dos bandidos, quando já vai para vamos criminalizar a transmissão de doenças, aí há uma perversão muito grande da lei natural, porque a lei natural ela está intimamente ligada à natureza das coisas. Eu não posso ter uma lei que viola a maneira como as coisas operam normalmente. Normalmente as pessoas saem de casa e contraem doenças. Sempre. Todos os dias. Nós pegamos gripe, nós passamos resfriado para alguém. Isso é o normal do homem operar. É normal passar uma doença para alguém. É normal. Claro que não é normal você fazer isso de propósito, né? Mas nós estamos sujeitos a doenças. Somos seres biológicos. A ditadura sanitária foi a criminalização da operação normal do homem. Aí quando falavam, olha, você pode sair de casa e transmitir uma doença para alguém, posso porque eu sou humano. A hora que você proíbe o cara de sair de casa e exige que ele tome um negócio que o governo obriga, nós estamos criminalizando a operação normal da humanidade. Isso aí é abrir alas para o que há de pior no totalitarismo, que é uma revolta contra a nossa própria natureza. Graças a Deus o Trump vai sair da OMS, porque a OMS aproveitou-se dessa emergência fabricada para violar a soberania dos países. Verdade. Então as pessoas temos que cumprir a determinação da OMS. Olha, eu não sou democrata, mas se nós fôssemos usar o argumento democrático, eu ia perguntar, alguém do OMS foi eleito pelos brasileiros? Nenhum. Então, por que diabo eles estão mandando aqui? Eles representam quem? Que legitimidade eles têm para mandar no Brasil? Nós não temos que cumprir decreto nenhum da droga da OMS. Muito menos sabendo que na época da ditadura sanitária, o líder da OMS era um terrorista comunista. O Tedros Adhanom. Ele era um genocida, comunista, guerrilheiro, que agora estava no comando de uma organização mundial que estava exigindo que eu obedecesse ele. Olha que coisa louca, olha que maluquice. E aí eu me lembro que logo no começo eu fui na igreja procurando um sacramento, uma missa, e o próprio pessoal lá dos grupos das pastorais falou, não podemos ter missa. Falei, como? Se tivesse realmente uma doença que saísse matando igual a peste bubônica, você teria que ter mais missas, não menos. Você teria que encaminhar as almas para o céu o mais urgente possível, não é isso? Não é isso que nós católicos acreditamos? Ou vocês agora estão buscando só a segurança temporal? Vocês cagaram pro reino dos céus? Foi isso? Aí não, nós temos que seguir a determinação da OMS. Eu falei, determinação da OMS é o cacete. Nós temos que seguir os mandamentos de Cristo e da igreja. Me fala onde é que tá na Bíblia para você seguir a OMS. Então eu tive que ensinar o básico pros cristãos. Porque naquele momento que eles tacam medo na pessoa, a pessoa acredita em qualquer coisa. Então, como é que pode um cristão com esse medinho da morte? Ué, eles não iam felizes pro Coliseu ser comido por leões? Agora estão com medo de não seguir determinações da OMS? E na hora de pregar Daniel lá, todo mundo quer pregar, né? Ah, sim. Aí na hora sim. de pregar o Daniel. É. Entrou na cova dos leões, teve fé. E os leões nem comeram ele. E se os leões tivessem devorado ele, também não faria diferença, porque ele viraria mártir.
Mas eu me lembro que teve um padre, não vou citar nomes lá, mas teve um padre falando pra fechar as missas. Eu falei, como é que pode um padre falar uma besteira dessa, né? Aí eu escrevi lá, não, tem que ir na missa sim. Aí ele disse, olha, vocês estão sendo fideístas. Vocês estão dizendo então que se vocês forem na igreja, vocês não vão pegar o vírus porque vocês estão sendo bons cristãos. Eu falei, não, não falei isso. Vocês podem ir na igreja, pegar o vírus e morrer. Só que não é esse o ponto. O ponto é que nós temos que seguir os mandamentos cristãos. Eu não tô negando que você tem o perigo de morrer. Assim como você pode ir na igreja e ser atropelado também. Não é por isso que você vai deixar de ir na igreja. Então, assim, teve que reexplicar o básico para as pessoas. E o Trump entrando e fazendo isso foi um recado claríssimo, né? Que falou, ó, a gente não vai aceitar qualquer coisa. E na realidade, que não tinha aqueles mapinha que, o espirro chega a não sei quantas de velocidade e você tem que estar a não sei quantos metros da pessoa, porque senão o vírus vai pegar, e a máscara. Aí foram entrevistar depois de um tempo o médico que fez isso daí. O médico sabe quais dados que o médico tirou? De onde? Da cabeça dele. Inventaram. O cara desse daí não tem que ser preso? Tinha que ser preso. Não tinha que ser preso um cara Tinha que desse? ser preso. Tinha que ser preso por subversão. Meu, nossa. Você já viu o teste do cigarro, já? Não, qual que é o teste do cigarro? A fumaça do cigarro, ela tem partículas muito maiores que um vírus. Mas muito maiores. Tanto é que você vê a fumaça do cigarro, você só vê porque a partícula é suficientemente grande para isso. E ela passa pela máscara, fizeram lá a experiência, normal. Tranquilo. Não é que sai pelas bordinhas, que ela sai normal. Sai a nuvem normal. Então você imagina que o vírus não sai dali. Ele sai assim, ó. Não serve pra nada aquilo. Aliás, serve pra reduzir a imunidade das pessoas. Porque a pessoa respirar viciado. E também principalmente, pra treinar as pessoas a serem bovinas e sinalizar a obediência. Fala assim, ó, conseguimos vender não sei quantos milhões de máscaras, né? As indústrias, as Big Pharma, que deve ter faturado muito, né, Cogos? Imagina, o pessoal gastando dinheiro com isso. Agora, o Trump saindo da OMS é muito bom porque os Estados Unidos é uma das principais fontes de financiamento dessas organizações globalistas. Os Estados Unidos financiam 25% do orçamento da ONU, se não for mais. Nossa. Então, eu acho que sair da OMS é maravilhoso, porque isso impede que a OMS viole a soberania do povo americano, mas ainda não é suficiente. O ideal seria que os Estados Unidos saíssem da ONU. Aí acaba 1/4 do financiamento desse bando de safados. Aí a pessoa que tá do outro lado ali, o Cogos, né? Porque aqui tem um público muito amplo. A pessoa, ela pega e sempre escutou que a ONU é boazinha. Aí se o Trump realmente sair da ONU, já vai ter um monte de reportagem falando, nossa, o Trump, ele é um cara ruim, ele é um cara muito duro, saiu da ONU. Se ele sair da ONU é bom, então? Seria ótimo. Ia cortar o financiamento dos satanistas. Sério mesmo? Conta pra gente um pouco mais. Sonho de montar um governo mundial. Por que alguém gostaria de montar um governo mundial? Isso daí tá na Bíblia, né? Pra controle, né? Sim. Seria a ideia de destruir tudo que é particular. É a reconstrução da Torre de Babel. Deus condenou essa iniciativa. Deus não quer que a humanidade deixe de ser um mosaico de culturas particulares. Deus quer buscar o que nós temos em comum. As virtudes, a caridade, a obediência à lei natural, a verdadeira fé. Então, o mundo seria uma série de pequenos países, de pequenos condomínios, ligados pelo que existe de comum. O respeito aos contratos, o livre comércio. Agora, quando o homem tenta substituir isso por um decreto, de cima para baixo, unificando politicamente e artificialmente o mundo, atropelando as fronteiras, atropelando a soberania dos países, atropelando os clãs, você tem a iniciativa da Torre de Babel, que é a ideia de uma idolatria da humanidade se colocando acima de Deus. E ele condenou essa iniciativa. Como é que é o formato do Parlamento Europeu? É o formato de uma Torre de Babel. Então, essas iniciativas de grandes blocos econômicos não são outra coisa senão a reconstrução dessa torre satânica. A Liga das Nações é isso. A ONU, que é a continuação da Liga das Nações, é isso. E como está previsto em Apocalipse, o anticristo vai surgir depois que a humanidade se reduzir aos 10 chifres da besta, que são 10 estados, e tudo isso se unificar sob o poder do anticristo. Então a ideia do Estado global é a ideia de preparar o terreno para o anticristo. E a ONU é isso. A ONU promove toda a agenda destrutiva no mundo. A ONU promove o aborto,
A ONU promove a destruição das famílias. A ONU promove uma agenda ambientalista que atravanca o desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos. E a ONU, que surgiu com a promessa de uma paz mundial, é a maior incentivadora das instabilidades e das guerras. É. Então as intervenções da ONU foram desastrosas. As intervenções da ONU geraram mais contradições geopolíticas do que o próprio colonialismo inglês, que chegou lá, desenhou fronteiras artificiais na África, no Oriente Médio e dá problema até hoje, né? Imagina então, a ONU faz isso num nível muito maior. As intervenções da ONU no Haiti, por exemplo. Cadê a paz no Haiti? As gangues continuam se matando. Em Gaza. Em Gaza, em Moçambique. Onde a ONU colocou o dedo só piorou. Além dos gastos do pagador de imposto dos países que financiam a ONU, ainda por cima eles financiaram os senhores da guerra. A Somália é assim. Nossa. A Somália, o pessoal fala, você é anarquista, por que você não vai pra Somália? Porque a Somália não é uma anarquia de mercado. A Somália é uma série de guerras entre senhores de guerra financiados pela ONU. Qual o interesse da ONU em acabar com as guerras? Eles ganham rios de dinheiro com essas guerras. Eles pedem ajuda humanitária, eles pedem recursos dos países, tem a corrupção rolando solta. Por que a ONU ia ter algum interesse econômico em promover a paz e estabilidade? É uma organização maldita. E o pessoal às vezes olha, vê tipo assim, os comerciais, né, que eles colocam, né, Cogos? Ajude tal coisa, tem umas criancinhas lá batendo capoeira, fazendo negócio. Aquilo ali é só pra enfeitar? Uhum. É só pra tomar o dinheiro mesmo. Olha, a pior pessoa que eu já... não vou falar que é a pior pessoa que eu já conheci na vida, porque é o Dória, né? Mas depois do Dória, o Calcinha, vamos dizer assim, a segunda pior pessoa que eu já conheci na vida é um cara cuja foto de capa do Facebook é ele com um monte de criancinha pobre. Ô, louco. E o que o cara faz? Ele vende instrumentos de controle pros governos. E o que esses instrumentos de controle fazem? Criam monopólios econômicos que causam mais pobreza ainda. E quanto mais pobreza tiver, mais ele vai tirar foto com criancinha pobre pra pagar de bonzinho. Então eles utilizam dessa estratégia pra ganhar poder e levar pobreza no final das contas, né? É exatamente isso. Eles se alimentam da pobreza. A mesma coisa que o coronelismo no Nordeste. Interessa pros coronéis do Nordeste que o Bolsonaro faça a transposição do São Francisco e resolva o problema da seca nisso daí. Não. Interessa que continue ali a população depauperada para eles terem um curral de suborno eleitoral e nunca permitir que o capital seja investido ali. Porque se o capital for investido ali e gerar emprego, vai acabar o suborno eleitoral na forma de assistencialismo. Que é o que mais tem no Norte e Nordeste, né? É. Às vezes a gente que é aqui do Sul, Centro-Oeste aqui, a gente no Sudeste, a gente não consegue ter noção de como é lá, né, Cogos? Porque tem muita gente que tem noção, mas tem pessoas que não tem noção nenhuma. Não, e os lobistas daqui, das regiões Sudeste, Sul, colaboram com isso. Se você fosse um lobista da Fiesp, você ia querer concorrência? Você queria que surgisse uma empresa concorrente sua no Nordeste? Ou você preferia que a população do Nordeste continuasse pobre? Então, os lobistas das regiões ricas se unem aos coronéis das regiões pobres para manter esse esquema de roubo tributário, de tirar o dinheiro das regiões desenvolvidas do país, e em vez de ser investimento privado, em vez de ser a distribuição normal do capital, que sai das regiões intensivas de capital e é investido nas regiões onde o capital é escasso, que é o movimento natural do capital no livre mercado, ele sai daqui e vai para Brasília. O que um burocrata de Brasília entende de investimento? Merda nenhuma. Ele entende de demagogia. Aí ele vai lá financiar as eleições dos coroné. Aí vai lá fazer todo esse meio campo. Então, é Brasília que distorce a riqueza no Brasil. Sem Brasília, o capital ia sair daqui para ser investido no Nordeste. Com Brasília, o capital sai daqui, vai para os burocratas que molham a mão dos coronéis que mantêm a pobreza no Nordeste. Então, eu acho engraçado quando eu falo em secessionismo. Isso é xenofobia. Não, é o contrário. Sem o centralismo em Brasília, nós estaremos intimamente ligados ao Nordeste por comércio. Enquanto que com Brasília nós estamos lutando por recursos escassos. De uma forma irracional. É Brasília que causa a xenofobia. É poder central. Olha o recado aí. O galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo